Atos capítulo 19, e o texto que nós vamos ler hoje, ele vai inaugurar essa última parte do livro de Atos. Atos 19, a partir do versículo 21. O livro de Atos tem o título de Atos dos Apóstolos, mas também, sem grande dificuldade, poderia ser chamado de Atos do Espírito, porque o Espírito Santo vai conduzindo o seu povo. E aqui nós vamos ver novamente a condução de Deus na vida do seu povo. E falo que essa é a primeira parte, o começo da última parte do livro de Atos, porque essa é a parte em que o apóstolo Paulo ele está manifestando o desejo de ir para Jerusalém, depois ele vai para Roma, e ali em Roma ele termina o livro preso. Ali, Paulo ele tem um tratamento digno, pelo fato dele ser cidadão romano, ele fica preso ali, fica restrito, ele tem chance de pregar para as pessoas enquanto ele está preso. E os comentaristas dizem que o apóstolo Paulo, nessa última fase da sua vida, em que ele percebia da parte de Deus que a vida dele estava chegando ao fim, ele escreve ali para Timóteo: olha, eu sei que os meus dias estão chegando ao fim. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última das cartas, cronologicamente falando. E ele fala: meu tempo está chegando, eu vou ser oferecido como sacrifício. E Paulo tem uma morte mais honrosa. Ao invés de ser crucificado, Paulo é decapitado, cortam a cabeça de Paulo, por causa do amor evangélico, porque não negou Jesus. E começa aqui, nesse versículo 21 do capítulo 19, esse movimento da última etapa, da última fase da vida de Paulo. E pensando sobre isso, antes de lermos o texto, eu fiquei pensando: Senhor, o Senhor sabe qual é a última fase, a última temporada, a última primavera da nossa vida. E nós todos precisamos ter essa disposição de dizer: Deus, eu quero viver o momento que eu estou vivendo como se fosse o último, com intensidade, com verdade, com obediência, para a glória do Senhor. Eu quero que você tenha essa perspectiva antes de nós começarmos a ler o texto bíblico. Você tem vivido como se fosse o último tempo da sua vida? Ou será que você tem vivido como quem diz: amanhã ou depois eu ajeito minha vida, amanhã ou depois eu tomo uma decisão ao lado do Senhor? Eu ainda sou novo, eu ainda sou um adolescente, dá para deixar para depois. Meus irmãos, nenhum de nós pode bater no peito e se arrogar, dizer: eu sei quanto tempo eu tenho de vida. Não, esse é um mistério que só o Senhor sabe. Mas a nós o tempo presente é dado para viver para a glória dele. E o apóstolo Paulo talvez ainda não tivesse tanta clareza sobre esse final da vida dele, mas fato que a partir do versículo 21 do capítulo 19, nós vamos ver esse movimento acontecendo. Atos 19, versículo 21, a palavra de Deus nos diz: depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e Acaia, ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade, todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram.
Também algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio, os demais e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Amém. Queridos irmãos, o texto começa dizendo que Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. O objetivo dele era levar aquela igreja, aquele local onde a igreja havia nascido, para aquela igreja levar ofertas que haviam sido coletadas. Era uma igreja de condições humildes, então ele tinha resolvido no coração dele levar essas ofertas. E o plano dele era passar por Jerusalém e também ir a Roma. Mas não exatamente naquele tempo, por isso ele permanece um tempo onde ele estava. E nesse meio tempo ele envia a Macedônia, Timóteo e Erasto. O objetivo dele era que esses 2 irmãos, esses 2 discípulos, encorajassem, visitassem aquelas igrejas ali da Macedônia, enquanto ele permanecia algum tempo na província da Ásia. Nesse tempo, enquanto Paulo estava na província da Ásia, alguma coisa acontece. E é o que nós lemos a partir do versículo 23. Por esse tempo houve um grande tumulto em Éfeso. Aquela cidade onde Paulo estava começou a ter um movimento, um burburinho. Os ourives, aqueles que trabalhavam com metais, que faziam imagens da deusa Diana dos Efésios e também do templo dela. O templo da deusa Diana na cidade de Éfeso era considerada uma das maravilhas do mundo, das grandes obras. Para você ter uma ideia, o templo da deusa Diana tinha um tamanho 8 vezes maior do que a nossa tenda. Então você imagina, uma vez para o lado e mais 4 vezes para trás. Esse era o tamanho daquela construção naqueles tempos. Então era alguma coisa colossal ainda mais para aquele período. E a vida daquela cidade girava em torno da adoração à deusa Diana de Éfeso. Ela era a deusa da caça e também da fertilidade. Dizem os relatos históricos que aquele povo teria recebido uma imagem, uma pedra que teria caído do céu, e talvez eles tenham identificado naquela pedra uma imagem, e era uma imagem de uma mulher com várias mamas de um lado e de outro do seu tórax, e aquela passou então a ser a fonte da fertilidade, da confiança daquele povo, e não apenas na cidade de Éfeso, mas em toda a província, região da Ásia, como nós lemos aqui. Eles se apresentam como conhecedores dessa grande deusa da fertilidade que o sustentava, que abençoava, que protegia. Então toda a cidade, toda a vida e sociedade ali girava em torno de Diana dos Efésios, e a cidade de Éfeso era considerada a guardiã desse templo. Então as pessoas iam até aquele lugar em peregrinação, adoravam ali aquela deusa e voltavam para suas cidades e compravam souvenirs, miniaturas, como quem levava para sua casa e diz: olha, a minha casa está protegida pela Diana, pela deusa Diana, e eles tinham ali os templos, as imagens de Diana, e aquilo gerava uma atividade econômica muito forte. O comércio, o dinheiro movimentava em torno daquilo dali. Acontece que o evangelho chegou a Éfeso e a palavra de Deus começou a ser pregada, a ser ensinada naquele local.
E as pessoas começaram a entender que Diana não era um Deus de verdade, não era o Deus verdadeiro, e deixaram, pouco a pouco, de comprar aquelas imagens, aqueles souvenirs. Então, aquele comércio que era tão forte, pujante, começou a se enfraquecer. Isso gerou, então, uma revolta, gerou uma reação desses ourives, desses homens que trabalhavam. Havia um grupo, né, uma espécie de sindicato, gente que trabalhava junto, colocava os preços, etc. Eles trabalhavam juntos ali, e ele falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos reunir aqui, vamos levantar o povo, porque senão os nossos lucros, o nosso sustento, ele vai embora. E então começa esse levante ali, liderado por um homem chamado Demétrio. E ele fazia esses modelos de prata, e ele convocou os outros, e aquele burburinho começou a se espalhar pela cidade toda, e as pessoas deram razão para o que Demétrio e seus amigos estavam ali levantando, e começaram a gritar, é verdade, é isso mesmo. E eles começaram a gritar, e eles se reuniram num lugar, num teatro, que cabia cerca de 20 mil pessoas, um grande teatro ali, e aquela confusão se instalou, e as pessoas gritavam, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Paulo quis ir até aquele lugar para dar uma palavra, os seus amigos não deixaram, falaram, Paulo não é sábio, a multidão está enfurecida, eles querem matar quem está pregando o evangelho. Eles seguram, as autoridades daquele local que provavelmente haviam se convertido também o seguram. Eles encontram um homem ali chamado Alexandre. Alexandre tenta falar, e quando ele consegue ser ouvido um pouquinho, as pessoas escutam que Alexandre era judeu. E eles sabiam que os judeus adoravam um único Deus. Então eles não deixaram Alexandre falar e gritaram ainda mais alto. E há um detalhe nesse texto dizendo que a maioria das pessoas que estavam ali gritava, mas nem sabia exatamente o que estava acontecendo. Estava ali pela bagunça mesmo. Acontece que depois de muita gritaria, muita confusão, é levantado ali uma figura descrita aqui como o escrivão da cidade. Esse homem, então, que era uma espécie de prefeito da cidade, uma autoridade, depois de muitas tentativas, consegue acalmar o povo e fala, olha, vamos parar de gritar, gente. Que revolta e rebeldia é essa? Será que vocês não percebem que com isso a gente está colocando as nossas próprias vidas em risco? Esses homens daqui, eu não estou dizendo que eu sou amigo deles, dos que pregam o evangelho, mas eles não se levantaram, não profanaram, não foram lá e quebraram nenhuma coisa dentro do templo. Eles só estão falando da religião deles. E no Império Romano, ao qual nós fazemos parte, cada um tem direito de ter a sua religião, desde que não se levante contra César. E aí a multidão começou a ouvir e falou, olha, se continuar essa revolta aqui, o que vai acontecer é que Roma vai mandar os seus contingentes militares e vão abafar, e muita gente vai morrer com isso. Então, se vocês tiverem alguma queixa, levem para os tribunais, façam a coisa civilizadamente, do jeito como a lei ordena. E então a multidão foi se dispersando e entendeu que aquilo ali era, na verdade, um perigo para eles. E o que esse texto tem a ver com a gente? O que o texto que nós lemos, esse relato a respeito daquela confusão de Paulo ter resolvido em espírito a Jerusalém, ter resolvido e decidido seguir também depois para Roma, o que isso tem a ver com a gente? No capítulo 20, o capítulo seguinte, no versículo 24, o capítulo 20 vai falar sobre esse tempo que passou ali em Éfeso, e finalmente Paulo, ele decide, eu preciso ir. E os irmãos falam, não, Paulo, não vai não, fica, por favor, a gente ama muito você ensina bem para a gente, você cuida da gente, você está contribuindo tanto, mas Deus tinha colocado ali no coração dele. E aí no capítulo 20, versículo 24, Paulo diz, um dos meus versículos preferidos, em nada considero a vida preciosa, contanto que complete a carreira que me está proposta de proclamar o evangelho do Senhor. Eu preciso ir, meus irmãos, não me segurem, não me prendam. Então Paulo segue a sua viagem. Mas essa ideia, essa fala sobre em nada considero a vida preciosa, ela começa aqui no versículo 21, quando ele diz, olha, eu estou entendendo que eu preciso ir para Jerusalém, preciso ir para Roma, eu sei que lá é perigoso. E eu quero convidar você a pensar sobre quão valiosa é a sua vida. Onde é que está o valor da sua vida? Em que você tem colocado o seu coração, o seu tempo, o seu dinheiro? Paulo, dirigido ali pelo Espírito, ele sente desejo e vontade. Esse é o primeiro ponto. O evangelho ele vai avançando. E Deus faz o evangelho avançar, sim, por sinais, por maravilhas, por visões.
mas também por desejos legítimos que nascem em nosso coração, e não nem a primeira, nem a segunda vez que nós falamos sobre isso na exposição de Atos. Versículo 21 nós lemos: depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito. A Nova Versão Internacional diz: Paulo decidiu, propôs no seu espírito, é o que diz outra versão. Ele teve uma ideia, ele teve um sentimento: eu acho que eu devo ir. E com o tempo Deus foi realmente confirmando isso. E o primeiro ponto da nossa mensagem hoje é: pense a respeito dos desejos que você tem no seu coração, das inclinações que Deus tem colocado, amor por situações, por pessoas, por países, por necessidades e demandas. Olhe para isso. Deus muitas vezes conduz a história pelas decisões e atitudes dos seus servos. Atitudes e decisões comuns e ordinárias do dia a dia. Gente que olha para alguma situação, que olha para alguma necessidade e fala: eu sei fazer isso. O que eu sei fazer é dar biscoito para uma criança. Eu vou fazer isso. Deus dirige os seus servos nas coisas comuns e ordinárias, nesses sentimentos, quando o nosso coração, a nossa vontade está rendida diante do Senhor, santificada. Nós não precisamos aguardar, esperar sinais miraculosos, não. Deus já nos deu o seu Santo Espírito, a nossa racionalidade, o nosso intelecto, para que a gente tome decisões, avalie situações e siga. Em Roma, o Evangelho precisava ser pregado. Ele era um apóstolo, ele tinha formação, ele tinha convicção, ele era maduro espiritualmente. Eu vou para Roma, e assim ele compartilha com ele. Os irmãos falam: por favor, não vá, mas ele fala: meus irmãos, não fiquem preocupados com a minha vida. Não fiquem preocupados, porque se eu viver é para Cristo, se eu morrer é para Cristo. E nós, ao olharmos para isso, para a nossa vida, precisamos pensar como nós temos consciência de que aquilo que a gente vive, as decisões que a gente toma, são dirigidas por Deus. Ou será que toda vez que você precisa tomar uma decisão, uma cólica? Não, meus irmãos. Se você tem uma vida de oração, de busca, de se afastar do pecado, de ter compromisso com a palavra, saiba que as suas decisões, Deus vai usar essas coisas na providência dEle para fazer a vontade dEle e conduzir o seu povo. E algumas vezes nós vamos ler Paulo dizendo: olha, eu tive uma visão, mas na maioria das vezes nós vamos ver: eu decidi ir. Meus irmãos, o que está faltando para você obedecer aquilo que Deus já colocou no seu coração? A vontade que você tem. Aquele vizinho que você já chegou na porta dele, ensaiou bater na porta dele para compartilhar o Evangelho e voltou para trás. Colega de trabalho. As coisas comuns e simples do dia a dia são as formas, muitas vezes, que Deus conduz o seu povo. O texto segue dizendo que Paulo envia, então, para Macedônia, Timóteo e Erasto, e ele permanece ali um tempo na Ásia. E o texto segue, então, dizendo que, nesse tempo, enquanto ele estava na Ásia, alguma coisa acontece. E o que nós já sabemos é que ali houve um grande tumulto, a partir do versículo 23. Houve um grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Primeira vez que o povo de Deus é identificado aqui como o povo do caminho. O Senhor Jesus, que se identifica como o caminho, a verdade e a vida, é aquele que é identificado aqui. Nós somos o povo de Jesus, o povo do caminho. Houve um grande tumulto por causa dos cristãos. Porque um ourives, um homem que trabalhava com metais, que fazia modelos de prata do templo de Diana, e que dava muito lucro aos artífices. Aquela atividade enchia o bolso de muitos que também faziam essas imagens. Então ele convoca juntamente com outros do mesmo ofício e disse: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem daqui, da gente fazer essas imagens, as pessoas vêm, compram. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo ele tem persuadido, desencaminhado muita gente. E a versão Nova Almeida atualizada, ela é feliz quando ela usa a palavra desencaminhado, porque eles são acusados de serem aqueles do caminho. E aqui ele está dizendo, ele está desencaminhando. Outras versões vão dizer, eles estão desviando as pessoas. Mas a ideia é essa. O caminho que eles estão dizendo é um caminho diferente do que a gente acha que deve ser.
E eles estão afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor. E até que venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Meus irmãos, aquele contexto dali de grande e profunda idolatria foi ameaçado pelo Evangelho. Quem servia ali, adorando a Diana dos Efésios, foi confrontado com o anúncio do Evangelho. O segundo ponto da nossa mensagem de hoje é: quando os ídolos eles são ameaçados, grandes reações devem ser esperadas. O Evangelho chega ali como aqueles do caminho, que anunciam o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, e o poder da ressurreição tem avançado, estava avançando, e chega ali em Éfeso. A igreja nasce e começa a crescer de tal forma que influencia no lucro daqueles artífices. Porque quando o evangelho chega, ele vai confrontar mesmo os ídolos. É isso que acontece na vida de todo aquele que entrega ou que é alcançado pelo Senhor Jesus. O evangelho, quando chega, ele vai confrontar a idolatria. Meus irmãos, nós sim podemos pensar na idolatria em termos de imagens, em termos de estátuas, em termos de vendas de souvenirs, vendas de imagens que supostamente protegeriam e teriam algum poder. Sim, vai confrontar nesse sentido, mas ele vai muito mais além. O evangelho confronta a idolatria, não só externa e aparente, mas a idolatria do nosso coração. Nós éramos, antes de ser alcançados pela graça e regenerados, tidos como inimigos de Deus. E a tendência da nossa natureza, da nossa carne, é produzir ídolos. O reformador, já ouvimos falar desse nome, João Calvino, ele dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós não precisamos fazer força para produzir os nossos ídolos. E esses nossos ídolos, aquilo que nós produzimos, trazem lucros, benefícios, passageiras alegrias para a nossa vida. E quando o evangelho chega, ele confronta a idolatria. Ali aconteceu isso. As pessoas estavam abandonando a idolatria e uma reação acontece. Então, meus irmãos, quando o evangelho chega na sua vida, exorta, confronta, corrige, mostra onde você tem colocado o seu coração. Tenha expectativa de que haverá uma reação do seu coração contra o evangelho. Não. Pode mexer nessas outras coisas, mas essa portinha, esse quarto da minha vida, aqui ninguém mexe. Aqui ninguém se mete. Mas o evangelho ele não veio para tornar-nos servos do Senhor pela metade. Ou nós declaramos: Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor integralmente, de toda a minha vida, ou pela metade. Não funciona. Não é assim. O evangelho, quando ele chega, ele ameaça os nossos ídolos e ele os põe por terra. O lucro, as alegrias que a gente tinha naquelas coisas que a gente colocava como mais importantes na nossa vida, começam a ser relativizados. O valor das coisas começa a diminuir. E é por isso que Paulo diz: em nada considero a minha vida valiosa, preciosa. Quando Paulo está dizendo: eu estou indo para Jerusalém, depois vou para Roma, e ele fala isso ali no capítulo 20, eu sei que perigos me esperam, perseguições me aguardam ali. Ele diz: irmãos, tudo bem, eu já encontrei o maior tesouro. E qualquer coisa nessa vida que eu possa querer comparar com essa realidade do evangelho, o amor que eu tenho pelo Senhor, qualquer coisa que eu tenho de colocar como prioridade acima daquilo que Deus tem para a minha vida, será uma idolatria. Tim Keller, um pastor presbiteriano, faleceu há poucos anos, ele diz que se qualquer coisa ela se tornar mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, para o seu sentido na vida ou para a sua identidade, então essa coisa é
um ídolo. O que ele está dizendo é, se tem alguma coisa na sua vida que é mais importante do que Deus, que você investe mais dinheiro, coração, emoções, energia, alguma coisa que você coloca como a sua identidade, você se apresenta como um profissional, você se apresenta como uma figura na família, você se apresenta como qualquer coisa, mas você não se apresenta como filho de Deus, isso não é o mais importante. Aquela coisa que traz identidade para você, quem sabe é um ídolo na sua vida. Quando a gente diz, meus filhos, minha família é tudo para mim, meus irmãos, eu fico preocupado, a gente tem que cuidar muito bem da nossa família. Mas quando eu escuto isso, eu falo, Senhor, o que será que quer dizer isso? Se eu perder a minha família, se eu perder o meu emprego, se eu perder a minha saúde, eu não dou conta de viver. Se você colocar qualquer frase, qualquer preencher essa lacuna com se eu perder, aí você preenche com o que for. E você completar dizendo, olha, a minha vida não terá sentido, essa coisa, se não for Deus, é um ídolo na sua vida. Os ídolos da gente vão tornar a gente servos dele. E quando o evangelho chega, ele liberta a gente dessa vida abaixo do que Deus tem para as nossas vidas. A minha felicidade, a nossa felicidade não pode estar centrada, fundamentada nas coisas que a gente faz, nos nossos relacionamentos, mas senão só em Deus. A vida do povo de Éfeso girava em torno de Diana dos Efésios. As decisões, os relacionamentos, o dinheiro, a sociedade, a sexualidade, as alegrias, as tristezas, os cultos, a adoração, tinha como Diana dos Efésios o centro. Tem alguma coisa além de Jesus, que quando você olha com muita sinceridade, você vê que é mais importante na sua vida? Quando alguém exorta você, corrige você, critica você, e você reage de uma forma que você sabe que é descabida, desproporcional. Não estou dizendo que a gente tem que ser morto, que a gente tem que ser sangue de barata. Não, a gente pode reagir. Mas a reação da gente muitas vezes vai mostrar quem a gente é. E procure ter atenção nas suas reações. Muitas vezes as nossas ações são planejadas. A gente calcula, a gente providencia os recursos, arquiteta a situação e raramente a gente vai encontrar os nossos ídolos nas nossas ações. Mas nas nossas reações você vai conseguir identificar sem dificuldade os seus ídolos. É nesse dia que você fala para você, eu nem me reconheci. Você pode inverter isso e dizer, na verdade, esse sou eu. Muito pior do que eu pensava. Eu me melindro demais. Eu me enfureço demais. Eu não trato com a gentileza que o Evangelho me ensina. Eu não obedeço a Deus como eu deveria obedecer. Eu peco e tomo as minhas decisões. Eu declaro com a boca, Jesus é o meu Senhor, mas no final das contas, eu estou dizendo, eu é que sou o Senhor e o próprio ídolo da minha vida. E quando o Evangelho chega, ele vai destronar o nosso eu e vai confrontar os nossos ídolos. E às vezes isso vai significar para você ter prejuízos na sua vida. Relativos prejuízos. Porque se como o apóstolo Paulo você pode dizer, em nada considero a minha vida como preciosa, não tem nada que você possa perder nessa vida, de material, financeiro, de honra, porque você já encontrou o tesouro maior e os seus ídolos são lançados por terra. Em nada considero a vida preciosa, não tem nenhum valor, porque o verdadeiro valor está no Senhor Jesus, na minha vida diante dele. Quando o Evangelho chega, assim como chegou em Éfeso, ele vai confrontar os ídolos. Quais são os ídolos do seu coração? Por que você se aborrece tanto? Quando o seu pequeno reinado, em que as coisas têm que acontecer exatamente do jeito que você quer, e a pessoa com a qual você convive fala alguma coisa que você não gosta, quando a pessoa com a qual você estuda
tira você da sua zona de conforto e te incomoda e você fica tão aborrecido. Por que você fica tão aborrecido com isso? Tão tocado? É muito provável que aí estejam seus ídolos. O Evangelho veio para te libertar disso, em nome de Jesus. O texto segue dizendo, a partir do versículo número 28. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade, e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Encontraram 2 discípulos e levaram ali para o meio da multidão para inquiri-los, quem sabe para açoitá-los. Gaio e Aristarco levaram ali e falaram: olha, são esses daqui, eles são representantes desse do caminho. E Paulo então quis ir lá, quis se apresentar, falou: não, deixa que eu falo, eu sei falar. Mas era uma multidão, um teatro com cerca de 20.000 pessoas. Mas os discípulos, eles não permitiram, e as autoridades sabiam: olha, Paulo, não tem sabedoria nisso, as pessoas vão matar você. E então ele não vai para ali, mas a multidão gritava cada vez mais. E aqui vai para a gente uma observação importante nesse texto. A palavra de Deus diz que ali, no versículo 32, uns gritavam de uma forma, outros de outro, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Meus irmãos, muito cuidado com a coletividade. Muito cuidado com os movimentos, as massas que às vezes começam com boas intenções, ou às vezes com intenções erradas, e a gente vai sendo levado. E meus irmãos, isso aponta para o pensamento desse século, desse tempo, em que o senso comum, porque todo mundo faz, porque todo mundo está gritando, eu estou aqui no meio, e eu nem sei por que eu estou aqui, meus irmãos. Ser crente muitas vezes vai ser nadar contra a maré, como naquela abertura do seriado Chosen, The Chosen, os peixinhos nadando para um lado, de repente um peixinho passa a nadar contra a maré. Meus irmãos, cuidado com o senso comum. Todo mundo faz, a minha família sempre fez, foi sempre assim, eu nem sei porquê, mas eu estou aqui, eu estou gritando, e eu estou sendo levado para o inferno, para o abismo. Porque afinal todo mundo faz assim. E meus irmãos, que a graça do Senhor nos visite, para que nós nos lembremos que nós não somos desse mundo. E o que a gente precisa seguir não é a direção da coletividade, da maioria. Nem sempre a maioria está equivocada, mas nós precisamos ter firmeza de coração em Deus, para que a gente possa discernir e ter força para, se necessário, nadar contra a maré. Em algumas situações, nós temos bons amigos. Ande com crentes maduros. Ande com gente que encoraja a sua vida. Ande com gente com quem você pode se inspirar. Conviva com pessoas que precisam ouvir o Evangelho, mas tenha cuidado para que você não seja arrastado pelo pensamento e a ideologia desse mundo e desse século, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele queria ir ali, não para falar a respeito de Diana dos Efésios, mas seus amigos falaram: Paulo, não, fica aqui. As pessoas estão ensandecidas, gritam sem saber nem porquê, querem sangue, querem se divertir com essas barbáries. Nada diferente dos nossos tempos, meus irmãos. Nada muito longe daquilo que nós vivemos até hoje. Que Deus nos dê graça para que a gente saiba, não é porque todo mundo está fazendo, porque sempre foi assim, que está correto, meus irmãos. Pois o Evangelho é a oportunidade de que os ciclos sejam quebrados. Talvez na sua família, gerações e gerações, o costume foi esse. Mas sempre fizeram assim na casa dos meus pais, dos meus avós. Mas eu sei que não é aquilo que agrada ao Senhor. Talvez esse ciclo precise ser quebrado na sua vida, na sua geração. E eu creio que o Evangelho é poder de Deus para trazer renovação, ressurreição para a minha e para a sua casa, para a minha e para a sua família. Aquela multidão gritava ali. Alexandre tentou falar, ele era um judeu, ele foi abafado. E depois de muita gritaria, então, durante 2 horas eles gritando, versículo 35 diz que se levantou uma autoridade local que conseguiu
tomar as rédeas da situação. Ele era um escrivão da cidade. Ele apaziguou o povo ali e finalmente ele conseguiu falar e trazer sanidade para aquelas pessoas. E disse, gente, senhores Efésios, versículo 35, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ele está dizendo, eu não concordo com eles, mas o que a gente está fazendo é burrice, porque se a gente continuar com essa revolta, o Império Romano vai mandar suas tropas e muita gente vai morrer aqui por causa dessas revoltas, porque a ordem era essa do Império Romano. Cada uma das províncias precisava viver em paz, porque qualquer começo de revolta poderia significar uma ameaça ao poder de Roma. Ora, versículo 36. Não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e que não façam nada de forma precipitada. A grande sabedoria dele ali, olha, todo mundo fala aqui que Diana é a grande deusa. Por que vocês estão preocupados em defendê-la? Não precisa. A gente já sabe que ela é a grande deusa. Essa era a fala do escrivão da cidade, uma espécie de prefeito. Esses homens que vocês trouxeram para cá, eles não profanaram o templo. De fato, nenhum discípulo apóstolo entrou no templo, quebrou a imagem, nem blasfemaram contra a deusa. Portanto, se o Demétrio, aquele que começou todo esse levante, e os seus artífices, seus colegas ali de profissão, que o acompanham, tem alguma queixa contra alguém, façam as coisas legalmente. Tem caminhos jurídicos para que alguém seja acusado, traga as acusações diante do tribunal. E o último ponto da nossa pregação de hoje é que a providência e a graça comum contém, seguram, retém a manifestação plena do mal e conduzem as situações para o bom êxito da vontade de Deus. Nessa cena aqui final descrita em que o escrivão da cidade se levanta, nós podemos ver a mão da providência, fazendo com que aquela revolta se acalmasse. A providência de Deus trazendo ali a graça comum. A graça comum é essa graça de Deus que abençoa as pessoas, sendo elas crentes ou não crentes, e dá um mínimo de civilidade, um mínimo de possibilidade de viver sem a gente se matar. Se Deus retirasse a sua graça comum, a sua mão, nós já teríamos morrido, seríamos extintos como humanidade. Mas a gente não morreu ainda, porque a providência de Deus, a graça comum, tem contido, segurado e retido a plena manifestação do mal, como aconteceu aqui. Então, meus irmãos, saiba, Deus, na sua soberania, governa todas as circunstâncias. Não há governo, não há partido, não há ditadura, não há contextos mundiais, de nações, que Deus não tenha o controle sobre essas coisas. E muitas vezes Deus vai usar ímpios, gente que não serve a Ele, porque na sua soberania não tem ninguém que escape, que possa se dizer livre desse domínio soberano do Senhor. E quem sabe Deus quer usar e tem usado nas nossas próprias vidas. Eu creio que nesse país em que nós vivemos ainda estamos debaixo da misericórdia de Deus. Ainda podemos subir num púlpito, pregar a palavra de Deus. Ainda podemos expressar a nossa fé livremente por causa da graça manifesta de Deus. Então, meus irmãos, que isso seja tido em alta conta e valor para a gente. Que a gente não despreze essa realidade. Aquilo que a gente vive de conforto, de ainda tranquilidade, embora a gente a cada dia pareça ver esse cálice se enchendo, mais notícias de barbaridades na nossa cidade, nos nossos arredores, parece que vai ficando cada vez pior. Não sei se os irmãos compartilham do mesmo sentimento. Eu que nasci no Rio de Janeiro, cresci aqui, a impressão que eu tenho é que eu fui aquele sapo sendo esquentado na panela. Devagarzinho, a sociedade foi piorando, 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 mas quem chega de fora já vê a água fervendo. Mas a gente considera isso normal, meus irmãos. Mas se ainda não transbordou, se ainda não entramos numa total anarquia e caos, é porque Deus tem retido a plenitude do mal. Isso precisa ser levado muito em conta. Não é a primeira vez que Deus usa ímpios. No capítulo 12 nós vamos ver Deus
usando o Galho, procônsul da Caia, para proteger e livrar os cristãos da perseguição dos judeus. Então, meus irmãos, ao terminar essa palavra, em que nós procuramos olhar para o valor do Evangelho na nossa vida, que a gente saiba que Deus tem retido o mal e nos dado liberdade para a gente seguir e viver para a glória dele. Se a perseguição aumentar, nós precisamos continuar vivendo para a glória dele. Mas se Deus ainda tem retido o mal, que a gente aproveite os dias que nós temos, que a gente não despreze. Jesus é o personagem principal desse texto. Ele é aquele que tomou todas as melhores e corretas e inerrantes decisões, assim como o apóstolo Paulo tomou a decisão e entregou a vida dele para pregar a palavra em Roma. Jesus também entregou a vida dele para morrer por mim e por você. Jesus é aquele que ameaçou os poderes, não os poderes políticos, não o império de Roma, mas o poder e os ídolos do meu e do seu coração, o evangelho, para lançar por terra toda a idolatria, tudo aquilo que a gente se arroga a colocar no lugar de Deus e pretendemos, planejamos adorar em quem nós tentamos colocar a nossa fé. Jesus, ele foi contra o senso comum. Então, enquanto toda a multidão gritava, enquanto toda a multidão ia contra ele, ele venceu os próprios sentimentos. Quando no Getsêmani ele diz: Deus, que não seja conforme a minha, mas conforme a tua vontade. E assim ele faz isso em nossas vidas. E Jesus é aquele que é a graça encarnada de Deus, que nos dá força, que nos sustenta, para que o mal não nos domine, para que a gente viva de acordo com a vontade dele. Que o Senhor nos fortaleça e a boa mão do Senhor continue a nos conduzir no avanço do Evangelho, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Santo Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Está aí a tua palavra, explicada, melhor que eu consegui. Mas eu peço, Espírito Santo de Deus, aplica as verdades que nós ouvimos a respeito da expansão do Evangelho, do caminho do Senhor nas nossas vidas, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, porque ainda somos muito duros de coração, melindrosos, desconfortáveis com situações que tiram as coisas do nosso aparente controle, Pai. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós temos colocado a nós mesmos no patamar de ídolos. E nós mesmos, nosso ego, nossa vontade, precisa ser confrontado com o teu Evangelho. Deus, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes temos sido arrastados pelo lugar comum, pela multidão, pela maioria, por aquilo que estamos acostumados a fazer. Nós pedimos, vem trazer restauração para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem retido o mal ao nosso redor e em nossas próprias vidas. Que a boa mão do Senhor, o teu amor nos visite. Obrigado, Pai, porque o Senhor olha para o teu povo. E o Senhor olha para cada um de nós, não no lote, no atacado. Mas o Senhor conhece os nossos corações, as nossas lembranças, as nossas idolatrias. Onde a gente tem colocado o nosso dinheiro, nosso tempo, nosso recurso. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos visita, Pai. Ajuda a gente. Nós cremos e descansamos na certeza de que seu amor deixou para trás as 99 ovelhas e foi atrás da gente. Senhor, o Senhor tem cuidado de nós desde sempre. Ao Senhor seja glória em nossas vidas. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém.